eu percebi que tinha um... Legal, mas não tava definido que eu ia fazer. Mas não Tava ficava esse cantando de foguinho, terça. não? Imagina a sua cabeça, como é que foi nesse período. Mas você teve, tipo, o discernimento de falar assim, tá, acho que eu preciso ficar quietinho um pouco, me afastar, desse holofote e tal. Não, eu tive que parar porque eu não tinha condição de andar na rua. Eu achava que ia morrer toda hora. Era o pânico, assim. Meu Deus. Era pânico, é o medo de... O meu pânico, né? Era medo de morrer. Sempre foi. Eu sempre tive negócio com morte, problema com isso. Então, Nossa, eu comecei a ter ia pra rua, eu passava mal. Então, eu saía, eu passava mal. Então, eu ia no carro, eu ia passar mal. Então, eu comecei a ficar bicho do mato de novo. Me enclausurei em casa com a minha família, com pouquíssimos amigos, que eram já da minha vida antes de eu trabalhar como cantora. E fui pintar. Livro de colorir. Fui pintar pra voltar a respirar, assim, porque é um negócio absurdo. Eu falo que eu não desejo pra ninguém ter uma crise de pânico. Você ia falar, crise de pânico deve ser horrível. Porque você tem a certeza que não é racional, que você vai morrer. Então você tem certeza que ali tá uma coisa errada com o seu corpo. Você vai dar um piripaque, então você não respira, o coração vai pra 1000. Depende dos sintomas de cada um. Cada um tem um jeito, tá? Porque eu fui descobrindo que o pânico ele é tão inteligente que ele quer te pegar, ele muda o sintoma, então ele vai dando esses truques. E aí eu fui pro médico fazer um bando de exame, e o médico olhou pra minha cara e falou, você já ouviu falar de pânico? Eu falei, não, pânico. Eu tenho pânico. Pânico do quê? E tinha. Então eu tive que tratar com remédio, aí eu tive que... Não tinha escolha. Eu tinha medo, eu comecei a ter medo de fazer televisão e ter um pânico na televisão. Ter um pânico no meio do show. Mano. Do primeiro show que eu fiz, pós-pânico já me indicada, pânico que eu tava de ter o pânico. Porque tem isso, você começa a ter pânico de ter pânico. Verdade. Então vira um ciclo assim, ó, vira uma roda sem fim. Olha isso, você tá de boa no jantar e tinha umas fotos, assim, de longe, assim, um cara na calçada tirando uma foto. Um exemplo, você com um rapaz lá dentro do restaurante. Não, na minha lua e de mel. postava. A minha lua de mel, cara, eu tava super à vontade quando eu olho, tava tudo na Contigo. Que é a revista que mais fazia paparazzi, né? Que pagava bem os caras. Cara, o cara foi pra Grécia seguir a gente. Mano. Real, isso, real. Mano. E até depois eu falei com o fotógrafo, falei, cara, jura por Deus? Ele falou, cara, eu tenho que tirar essas fotos. Eu falei, jura por Deus? Ele, cara, desculpa. Eu falaria, então quem que tava pagando? Me dá um dinheiro. Aí eu poso, eu fico aqui, ó. Eu e meu noivo aqui, ó. Ah, pelo amor de Deus. Então, mas o que a gente tava falando do paparazzi, hoje em dia não... Porque o Instagram matou muito isso. É, né? Hoje a própria pessoa faz o seu Instagram e hoje as pessoas Ela estão posta e mostrando marca, tudo fala, no olha Instagram. quem eu vi aqui, quem tá... Elas fazem nudes, elas mostram partes íntimas, Sim. elas mostram a intimidade que elas estão vivendo. Então deixou de fazer sentido mesmo, perdeu. Por que eu vou fotografar alguém se ela tá mostrando ali alguma coisa, muito mais do que eu poderia fotografar. E aí eu queria fazer uma coisa nova, eu queria provocar. Eu não consigo ficar no mesmo lugar muito tempo. Eu tenho um faniquito, assim. Eu preciso movimentar, sabe? Musicalmente, show, tudo, cabelo, eu preciso trocar cabelo, eu preciso mudar as coisas. E eu queria trazer uma sonoridade nova pro trabalho. E aí eu queria trazer uma pegada mais pop. Aí a Mari falou, cara, você tem que conhecer o Apollo. E a Apollo me apresentou o Zé e a gente começou a fazer trabalho de estúdio. E aí a gente começou a fazer criação mesmo, assim. Foi um processo muito gostoso. E aí eu trouxe isso, eu tinha esses 4 produtores dividindo um álbum que eu precisava trazer uma coerência entre essas quatro cabeças pensantes. E foi um processo muito gostoso de fazer. Só que aí no meio do caminho eu tenho isso. Aí eu dou uma pausa e depois eu volto diferente, sabe? Eu acho que o W tem um lugar especial por essa história. O DNA, que é um todo inglês também, porque era uma virada de chave muito grande. Essa aqui tem aquela Sharina. Que é inglês. Essa Que é música uma hit pegada do que eu caralho. quis arriscar, que tipo, cantar inglês no Brasil, quando ninguém cantava inglês Exatamente. ainda. Hoje tá legal, as galera tá cantando inglês. Mas nessa época, cara, a única referência que eu tinha era a Débora Blando, que cantou inglês lá atrás, no começo, acho que nos anos 2000 ali, final de 90. Que eu era fã da Débora, ela fazia algumas músicas em inglês, e eu falei, cara, é loucura fazer um álbum em inglês para o Brasil, porque não era um álbum para fora. Não tinha nenhum planejamento para eu fazer uma carreira lá fora. Aí na pandemia, todo mundo pausou, a gente ficou na fazenda juntos, 1 mês e pouco, e ele começou a falar, Van, Zezé de Camargo e Luciano agora deu pausa, você também deu pausa. Vamos pensar nesse projeto, pai e filha? Mas a gente pensou, como não tinha como fazer turnê, vamos fazer um álbum desse projeto? Então foi meio que ele voltando essa ideia, mas a ideia é dos dois, assim, a vontade era dos dois. E aí surgiu a Netflix no meio do caminho, que aí, pra poder filmar esse processo todo. Porra, então foi super legal, porque uma coisa uniu a outra, assim, e virou um projeto maior do que a gente esperava. Muito foda.